Olá pessoal, vamos dar início aqui. Tem algumas pessoas ainda para chegar, mas elas vão entrando no andamento aqui do webinar. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer aí a atenção de todo mundo que se registrou e está reservando esse tempinho para participar do webinar. O assunto do nosso webinar hoje são as APIs, Application Programming Interface. Então a gente vai passar os próximos 45, 50 minutos por uma apresentação. Vocês têm aí na própria interface do GoToWebinar, vocês conseguem fazer perguntas, levantar a mão, e a gente está olhando as perguntas aqui para poder responder. Então, ao final dessa primeira parte aqui, a gente vai ter um tempo para as perguntas também, beleza? Mas se já quiserem ir fazendo as perguntas aí na interface do GoToWebinar, também podem ficar à vontade. Joia, bom, junto comigo aqui está o Marcílio Oliveira. A agenda de hoje, eu vou mudar de slide aqui. Legal, acho que deve estar aparecendo para vocês aí o slide da agenda. A gente vai fazer uma introdução muito rápida aqui sobre mim, sobre o Marcílio e a Sensidia. Depois eu vou fazer um convite para vocês para reimaginar atividades do dia a dia que a gente faz no nosso cotidiano e como que a tecnologia tem alterado radicalmente essas atividades nos últimos anos. Daí a gente entra no assunto específico de APIs e esse workshop a gente tentou montar essa agenda de forma a não ser uma agenda teórica, e sim uma agenda bastante prática. E a melhor forma que a gente encontrou de trazer praticidade foi organizar algumas histórias que a gente julga que representam bem a utilização do conceito de APIs para trazer benefício para os negócios das empresas. Tá joia? Então eu vou seguir aqui. Primeiro sobre mim, meu nome é Kleber Bassili, eu sou fundador e CEO da Sensidia. Eu também dou aula na pós-graduação da Unicamp, que é a Universidade de Campinas. Eu sou formado pela Unicamp, eu tenho MBA pela FGV. E eu sou o geek, que é o nerd chique, né? E entusiasta aqui no assunto de APIs. E também tenho uma filhinha de 3 anos, pela qual eu sou completamente apaixonado. Bom, aqui comigo está o Marcílio. Oi pessoal, bom dia. Eu sou o Marcílio, sou diretor de operações da Sensidia. Também sou entusiasta em relação a APIs e outras tecnologias relacionadas. Atualmente eu sou professor numa pós-graduação do IDMEC Metrocamp. Lá a gente tem algumas cadeiras que focam em arquitetura de serviço e algumas coisas de API. Tenho minha formação pela UFV e minha formação mestrado pela Unicamp. Também, ultimamente, tenho sofrido praticamente pelo Atlético Mineiro. Tá joia. Bom, eu nem vou falar muito para que time eu torço, porque ultimamente o Palmeiras não anda muito bem das pernas, mas vamos lá. Rapidamente sobre a Sensidia. A Sensidia é uma empresa brasileira, a sede é em Campinas, onde a gente está aqui agora. Temos escritórios em São Paulo e uma subsidiária nos Estados Unidos. Desde a nossa fundação, a gente vem trabalhando bastante os conceitos de arquitetura orientada a serviços e APIs, Application Programming Interface, nos últimos anos. A Sensidia foi posicionada pelo Gartner, que é uma das consultorias em TI mais reconhecidas no mundo, como visionária no quadrante mágico, que é um dos estudos que eles fazem, em SOA Governance. Então, isso foi uma conquista interessante, a única empresa brasileira nesse tipo de análise do Gartner. Beleza? Aqui só alguns clientes da Sensidia. Então, certamente vocês vão reconhecer a grande maioria dos logotipos que estão aqui, né? Então, são empresas que, de alguma forma, a gente conhece
do mercado aí, seguros, finanças, telecom, varejo, serviços. Ok? Então vamos lá. Queria, sem mais delongas aqui, dar início a essa provocação, pedindo que vocês reimaginem ou revisitem atividades cotidianas e como nós estávamos acostumados a fazer isso e como que cada vez mais a gente tem feito de maneira diferente, como que a tecnologia está influenciando essa nossa experiência. Bom, a primeira atividade é a atividade de tomar notas, né, o note-taking, onde por séculos e séculos, né, a gente usou papel e caneta, e nos últimos anos a gente tem usado recursos muito diferentes, né, que trazem diversas funcionalidades ou diversos recursos que nós não tínhamos antes, né. Então, a habilidade de estar sempre sincronizado, de ser multi-device, né, então o Evernote, que provavelmente a maior parte de vocês conhecem, você pode ter o aplicativo no seu desktop, no seu smartphone, no iOS, no Android, e aí você consegue sincronizar, né, manter essas anotações, então não tem problema você deixar mais o teu caderno em casa, com as anotações que você precisava na reunião. Você consegue fazer buscas e compartilhar com o seu time, então também você não precisa arrancar a folha e entregar a folha para o teu colega quando você quer compartilhar uma certa anotação que você fez. Uma segunda atividade cotidiana é a atividade de fotografia, né? Assim, eu particularmente gosto bastante de fotografia. Fotografia no passado era uma atividade somente profissional, né? Mas com as câmeras digitais a gente conseguiu, a fotografia se popularizou bastante, mas hoje, na verdade, a revolução trazida pelos smartphones, que hoje representa a grande maioria das câmeras colocadas no mercado, hoje são as câmeras dos smartphones, representa mais da metade de todas as câmeras vendidas no mercado, são as câmeras embutidas nos smartphones, fazendo com que a experiência de tirar foto, de compartilhar a foto, no momento em que tudo ocorre, né? Então isso tem mudado radicalmente essa experiência, né? E as fotografias têm inundado as nossas redes sociais, para quem usa o Facebook ou o Instagram. Bom, uma próxima é a leitura. Bom, quando eu fiz graduação, eu tinha livro de cálculo, livro de física, livro de matemática, livro de programação, algoritmos. Muitas vezes tinha que ficar andando com um monte de livro embaixo do braço, na mochila, carregando peso de um lado para o outro, às vezes esquecendo o livro, perdendo o livro. E hoje a experiência dos e-readers, né, como o Kindle, né, que é o principal, onde você consegue fazer busca, você consegue fazer anotações, você consegue compartilhar e emprestar o livro para um amigo. Então, isso traz uma experiência, né, e conseguir, obviamente, carregar uma pilha de livros dentro de um dispositivo cuja bateria dura semanas, né? Então, obviamente, várias pessoas vão pensar, mas não tem o cheiro do livro. Realmente não tem, mas parece que os benefícios são bem maiores do que a ausência do cheiro do livro. Bom, da mesma forma que a leitura, a experiência da música também tem sido radicalmente alterada, né? Assim, as lojas de discos, os LPs ou CDs, hoje em dia, se você quer saber que música está tocando, você usa o Shazam. Para a própria experiência do iTunes, né? Para você comprar a música, ou ainda as rádios online, né? Como a Pandora, Spotify, Radio, que estão entrando no Brasil e que trazem uma série de outros recursos de compartilhamento, de funcionar em diversos devices, de você não precisar carregar CD ou ficar copiando coisas de um lado para o outro, né? Tá tudo sempre no device que você tem próximo de você, né?
Ainda na mesma linha, né, de entretenimento, a gente tem aqui também a experiência de vídeos, né, que antes era muito restrita à locadora, a DVD, que hoje o YouTube tem mudado radicalmente, né, a forma como nós interagimos com o vídeo, né, a forma como o vídeo é consumido, e o vídeo sendo uma mídia extremamente atraente, né, então, bom, e além do YouTube, o Netflix, né, que o conceito de streaming, né, de on-demand streaming, onde você consegue selecionar o que você quer naquele momento e começar a assistir instantaneamente. Tem mudado radicalmente a experiência de consumir vídeos. Um próximo, e esse é um dos meus preferidos, na verdade, é navegação, né? Quando talvez vários de vocês que estão participando, que estão me ouvindo agora, tinham um guia 4 rodas no porta-luva do carro, né? Quando a gente ia para a praia ou ia para um lugar que a gente normalmente não ia, ou o guia São Paulo de ruas, né? Que era um livro super grosso, com todos os mapas. E aí, quando você ia navegar nos mapas, na verdade, você tinha só um pedacinho naquela página, né? Você tinha que ver para que página ia, né? Aí você andava 60 páginas para frente para ver a continuidade da rua, né? Então, é uma experiência realmente terrível que os GPS já mudaram muito, né? Mas que na verdade, eu gostaria de destacar o Waze como não só a experiência de navegação, mas a experiência de crowdsourcing, né, de compartilhar informações de trânsito, compartilhar incidentes, eventualmente compartilhar coisas moralmente questionáveis, como lei seca, ou blitz de polícia, ou radar, né, mas que tem mudado a forma como as pessoas conseguem encontrar as melhores rotas, economizar tempo, diminuir um problema grande aí, que é o problema de mobilidade urbana, né? Com muito conteúdo provido pelos próprios usuários. Bom, um outro ponto que é o processo de educação, né? Assim, o processo de estar presente na sala de aula também tem mudado radicalmente, né? Assim, eu como um professor da pós-graduação da Unicamp, onde a gente vai lá todo sábado, tem aula o sábado todo, laboratório, etc. A gente tem visto diversas formas bastante inovadoras de produzir, de distribuir, de consumir conhecimento de maneiras inovadoras, né? E talvez vocês conheçam o Coursera ou o Khan Academy, né? Que talvez seja a principal revolução educacional, né? A maneira como o professor Salman Khan conseguiu criar aulas curtas que sejam sedutoras, usando a internet e compartilhando isso de forma gratuita para o mundo todo, né? A gente tem visto cada vez mais, na verdade, videoaulas, webinars, como esse que a gente está fazendo agora, como forma de preparar os alunos e usar o tempo de aula, na verdade, o tempo em sala, não para uma apresentação, mas sim para discussão de ideias, para colaboração com as outras pessoas que estão ali junto de você, né? Então, a gente pode esperar aí nos próximos anos assim, uma mudança profunda aí no formato de transmitir conhecimento, né? Uma que talvez menos de vocês conheçam, né? Assim, a parte de automação residencial também é algo muito interessante, que vem ganhando bastante espaço, as fechaduras inteligentes, né? Então aqui a gente tem uma fechadura convencional e agora, não sei quantos de vocês conhecem a Locktron, você consegue, usando o seu smartphone, abrir ou fechar a porta da sua casa, né? E além disso, na verdade, você pode abrir remotamente e você pode compartilhar a habilidade de conseguir abrir a porta da sua casa, né? Então você pode transferir para o teu vizinho a possibilidade dele conseguir abrir a tua casa para dar comida para o seu cachorro quando você viaja, né? Então, uma forma bem diferente de pensar aí, ainda um pouco caro, né? Você pode comprar ali por $180, esse é um lançamento. Se você for colocar para muitas fechaduras da sua casa, vai ficar um pouco caro, por enquanto. Beleza? E
a experiência de diário, né, de você ir escrevendo tudo que acontece com você e hoje você ter uma interação social com muito mais recursos de vídeo, áudio e a ideia de compartilhar com muito mais gente, né? Legal? Bom, então, se a gente pensar em todas esses exemplos que eu dei, todos eles compartilham alguns aspectos, né? E aí eu queria destacar um pouco esses aspectos. O primeiro aspecto é a internet, nuvem, né? Assim, a maior parte desses dispositivos e desses serviços, eles rodam em algum lugar que a gente não tem a menor ideia de onde seja. Ele pode estar num data center em Miami, pode estar na Europa, na Índia, no Afeganistão, provavelmente não, mas ele pode estar em lugares onde a gente não tem a menor ideia de onde seja, né? Além disso, o acesso a informações ao social, né? Você conseguir pegar informações sobre o usuário, né? Informações sobre o Marcílio, sobre os amigos do Marcílio, sobre os gostos do Marcílio, sobre onde o Marcílio esteve, né? Onde ele fez o check-in, que tipo de reclamação ele está fazendo, que tipo de produto ele está consumindo e está compartilhando nas redes sociais, né? Então, isso tem criado oportunidades ilimitadas, né? E que representam, né, uma parte desses exemplos que eu mostrei, né? Então, você conseguir a experiência de viagens, por exemplo, né? Você conseguir pesquisar na web um determinado hotel e saber que 3 amigos seus já ficaram naquele hotel e já avaliaram aquele hotel com 4 estrelas, né? Então, isso efetivamente revoluciona a maneira como nós consumimos e interagimos com a sociedade. Bom, além disso, de forma inequívoca, né, assim, a presença mobile, né, o smartphone, o tablet, né, você conseguir usar a informação georreferenciada e a ideia de ser pervasivo, né, assim, ou seja, estar a todo momento junto do usuário, efetivamente algo que adiciona muitas oportunidades também. Bom, mas além desses 3 aspectos, né, da presença social, da presença mobile, do acesso da nuvem e das informações sociais, como que as empresas têm conseguido amplificar o alcance desses produtos, desses serviços que eu acabei de mencionar? E a gente tem visto que a maior parte desses cases que eu mencionei, e principalmente das histórias que eu vou contar daqui a pouco, eles fazem o uso das APIs, né, da Application Programming Interfaces, para um objetivo principal de amplificar o alcance, fazer com que esse serviço chegue a lugares que a gente não imaginaria ser possível chegar. Tá? Bom, então, para conceituar rapidamente o que são as APIs, além do que significa a sigla, né? Então, as APIs são dados ou funções de negócio expostas via web para outras aplicações consumirem. Então, nós estamos acostumados, na verdade, a desenvolver aplicativos que os usuários finais vão interagir, mas quando a gente está pensando em disponibilizar APIs, a gente está, na verdade, disponibilizando uma funcionalidade, mas não para o usuário final, e sim para um outro desenvolvedor, né? A gente está disponibilizando uma funcionalidade que um desenvolvedor vai ter que entender, vai ter que conseguir consumir para que ele crie um aplicativo para os usuários deles, né? E aí que está... E aí é com base nessa preocupação de conseguir expor essa funcionalidade que as APIs estão se popularizando muito, né? Kleber, você deu alguns exemplos aí, muito mais para inspirar agora no início, e geralmente são conceitos relacionados à pessoa física, ao usuário final.
O que você acha que os exemplos mais populares que a gente mais conhece, que ainda você nem citou sobre as APIs, geralmente estão relacionados ao usuário final? Você acha que o ambiente corporativo é mais fechado a esse tipo de tendência ou é uma questão de caminho natural mesmo? Eu acho que é uma questão de evolução natural, né? Quando a gente pensa no impacto, sempre o consumidor final, na verdade, é um mercado muito, muito maior, né? Então, pensando em estratégias de cauda longa, né, as empresas cada vez mais têm pensado em maneiras de fazer com que a sua oferta, o seu produto, o seu serviço consiga ir mais longe, né? E a gente tem visto que a API traz a possibilidade de startups, né, empresas pequenas. Se a gente pensar o Instagram, antes dele ser comprado pelo Facebook, ele tinha, sei lá, 13 funcionários, eu acho, né, quando ele foi comprado. Assim, é uma startup, uma empresa pequena, na verdade, que consegue ter um alcance gigantesco, né? Porque o serviço que ele está disponibilizando, ele tem o objetivo de atingir um público grande, né? Mas a gente tem visto que o mercado corporativo, o mercado business to business, ele tem acordado pelo menos no último ano, para essa revolução das aplicações móveis, para a revolução da disponibilização dessas APIs. Tem bastante gente colocando as perguntas aqui no GoToWebinar, a gente está passando por elas aqui, mas eu vou dar uma segurada para responder no final, porque aí pelo menos quem tiver mais apertado de tempo aí consegue pegar a maior parte do conteúdo antes aqui, beleza? E por favor, vão mandando suas questões, não deixem de perguntar, a gente vai responder todas, e o que não couber no tempo a gente manda depois por e-mail os contatos de todo mundo. Tá bom. Bom, se a gente pensar esse desenho clássico aqui do iceberg, né, o mercado corporativo, ele tem, pelo menos nos últimos 5 anos, desde que a Sensidia nasceu, e a Sensidia nasceu para ajudar as empresas a organizarem melhor as suas integrações internas, né, como que elas disponibilizam serviços e fazem com que suas aplicações estejam mais integradas. A gente vê que todo o conceito vindo da orientação a objetos, passando pela arquitetura orientada a serviços, na verdade, ele serve de base fundamental para a estratégia de APIs. Então, quando a gente pensa na disponibilização de APIs públicas, né, que é o topo do iceberg lá, na verdade, isso é construído em cima de uma fundação de conceitos em termos de arquitetura de software e granularidade e abstração, encapsulamento, que na verdade são os mesmos conceitos que fundamentam a arquitetura orientada a serviços, né? E a gente tem visto muitas empresas passando a considerar suas estratégias internas, né, de SOA, né, governança de serviços, etc., como sendo estratégias de APIs internas, né, para que elas consigam, em algum determinado momento, levar uma parte dessas funcionalidades para os seus parceiros e depois levar uma parte dessas funcionalidades e torná-las públicas, né, publicamente acessíveis. E Kleber, o que a gente pode dizer para empresas que estão pensando em publicar suas APIs externamente, mas que não têm um nível de maturidade adequado, ou um nível de maturidade e grandes investimentos em SOA? Bom, depende um pouco da estratégia de longo prazo, né? Porque como a gente vê startups pequenas, empresas pequenas conseguindo disponibilizar e tendo bastante sucesso nas APIs, então a gente chega à conclusão que, na verdade, você não precisa ter uma grande experiência e uma infraestrutura enorme suportando esses serviços, né? No entanto, grandes empresas, elas têm uma complexidade muito grande no seu ambiente de TI, com muitas tecnologias diferentes, com muitas linguagens de programação, e muitas vezes as empresas grandes, elas têm muito mais dificuldade em conseguir expor essas funcionalidades como interfaces bem definidas para o público externo. Porque depende de como foi escrito lá no mainframe, depende do arquivo texto posicional, né, como ele foi concebido, e muitas vezes é difícil mudar essas aplicações já existentes, né? Então, o que a gente vê é que as grandes empresas, na verdade, elas acabam tendo uma jornada
para conseguir mudar um pouco esse mindset. E aí, obviamente, tem uma série de boas práticas, de técnicas para conseguir encurtar esse caminho, né? Mas efetivamente depende muito do legado, de como que esses serviços estão dispostos internamente. Bom, mas o grande ponto, na verdade, que a gente gostaria de passar com vocês aqui hoje é contar algumas histórias, né? Embora eu tenha feito aquela introdução com Evernote, com Instagram, com Netflix e tal, assim, eu gostaria de entrar em mais detalhes para alguns casos que a gente considera emblemáticos aqui, né? E que ilustram as principais motivações que levam as empresas a adotarem, né, ou a desenvolverem estratégias de APIs. Bom, a primeira história aqui é uma história do marketplace da Nova.com. Provavelmente Nova.com pouca gente conhece, mas a Nova.com é a empresa que opera o comércio eletrônico do Grupo Pão de Açúcar. Então, o Extra.com.br, Casas Bahia e Ponto Frio. Obviamente, agora todos vocês conhecem, né? São marcas bem reconhecidas aí. Então, toda vez que você compra alguma coisa nas Casas Bahia, assim, quem suporta o e-commerce, o site, e quem cuida da operação, da logística, da entrega, é uma empresa chamada Nova.com. A Nova.com, eles criaram o conceito de marketplace, ou estão desenvolvendo, né, no Brasil o conceito de marketplace, que na verdade ficou bastante famoso nos Estados Unidos com a Amazon, permitindo que uma das bandeiras deles, né, que é a bandeira Extra, seja capaz de permitir outros lojistas, né? Mas quais eram os desafios para criar esse marketplace? Bom, primeiro que o conceito de marketplace ele pressupõe uma quantidade significativamente maior de produtos disponíveis, né? Então, o Extra, que vende eletrônicos, que vende televisão e que tem os produtos de supermercado, assim, não tem roupa, não tem produto de higiene, não tem games, não tem relógio, não tem uma série de outros produtos especializados, porque não faz parte do core business deles, né? E como é que eles conseguem fazer com que os usuários tenham uma experiência de compra e consigam encontrar muito mais produtos? Bom, ou eles, né, aumentam muito a complexidade da sua operação, ou eles permitem que lojistas externos consigam vender através do marketplace. Então, hoje, se você entrar no extra.com.br, você já vai conseguir encontrar produtos lá que não são vendidos pelo Extra, são vendidos por lojistas parceiros do Extra. No entanto, o processo de fazer com que os produtos desses lojistas eles sejam disponibilizados através do marketplace depende de uma integração aí entre o estoque, entre as descrições, as informações, o preço, as fotos dos produtos, né, sejam enviados do lojista para o marketplace, sejam validados pelo marketplace e disponibilizados lá no catálogo de compra, né. E essas integrações, elas estavam demorando demais, né, para ter um lojista novo integrado ao marketplace, sem aumentar os custos operacionais, né, sem ter um arquiteto de TI da Nova.com atendendo cada desenvolvedor de cada lojista que quer se integrar a essa plataforma, né. Bom, qual foi, então, a solução, né, que a Nova.com está implementando agora, né? Isso na verdade vai ser lançado nas próximas semanas. É um portal dedicado aos desenvolvedores, então desenvolvedores.extra.com.br, onde o desenvolvedor ele vai conseguir se registrar, né? Então esse portal ele tem foco nos desenvolvedores, ele consegue se registrar, ele consegue navegar na documentação das APIs, ele consegue ter um ambiente para fazer um teste rapidamente, né? Assim, o objetivo é descomplicar esse processo de onboarding, né? Descomplicar
o tempo, ou reduzir drasticamente o tempo em que um lojista tem contato ao marketplace, né, ao conceito de negócio do marketplace, até o momento em que ele consegue efetivamente operar dentro do marketplace, né, enviar os seus produtos e receber os pedidos validados do marketplace. E aí, então, aquele era um screenshot, né? Esse estou mostrando aqui estou passando por um outro screenshot agora, que tem um pouco da documentação das APIs, né? Então, assim, ter feito o design dessas APIs pensando nesses desenvolvedores, né? Estão usando tecnologias como REST e JSON, disponibilizando uma documentação interativa, fácil de entender, baseada em passos, né? E fazendo o controle de tráfego das chamadas, né? Sabendo quais lojistas estão invocando mais essas APIs, né? E expondo essas interfaces de forma segura. Kleber, esse é um projeto gostoso de falar, né? Porque é um projeto que a Sensidia capitaneou junto com o pessoal da Nova.com, usando as nossas ferramentas. Você citou onboarding. Fala um pouquinho mais o que é o processo de onboarding e por que ele é tão importante no modelo de API aberta. Tá. Bom, o processo de onboarding é o processo de ter o teu parceiro ou o teu público-alvo capaz de integrar ou de consumir a sua API. E quando a gente diz de facilitar o onboarding, diminuir ao máximo o tempo e o nível de expertise necessária do outro lado para consumir essa API. Então, é engraçado que muitos desenvolvedores iniciantes hoje eles conseguem consumir a API do Facebook. Ele consegue consumir a API do Twitter, né? Se ele vai desenvolver um website para a loja do pai dele, ele consegue no website consumir a API do Facebook, ele consegue colocar o botão curtir lá, ele consegue pegar os últimos tweets e embutir no site, né? Então, ele consegue entender, ele consegue consumir essa API. No entanto, quando a gente vai para o mercado corporativo, a gente vê que a unidade de medida do tempo de integração são meses, né? Para você ter um parceiro integrado na sua API, demora meses, né? E aí, obviamente, é um conjunto de critérios, né? Assim, as integrações elas são mais complexas, obviamente, do que você buscar os tweets, mas é muito mais do que isso, né? A forma de você disponibilizar essa informação, normalmente, como é que as empresas fazem? Ela disponibiliza um PDF com a documentação do web service. E ela manda o PDF por e-mail. E aí o cara vai ler o PDF. E quando ele for tentar acessar a API pela primeira vez, a interface já vai ser diferente do PDF que ele tem, porque a interface mudou e o PDF não foi atualizado. Outro ponto é você ter acesso a um ambiente onde você possa brincar, né? Eu quero fazer uma invocação só para ver o formato da mensagem que vai e que volta, né? E nos ambientes empresariais, na maior parte das vezes você não tem possibilidade de fazer isso, né? Tem um outro cliente nosso que, quando nós fomos disponibilizar a API dele, um web service que já estava pronto, né? Segundo o cliente, não, o web service está pronto, vamos disponibilizar a API externamente. A gente falou, não, então uma semana a gente disponibiliza, a gente coloca as ferramentas da Sensidia, cria o portal do desenvolvedor, etc., a gente consegue disponibilizar. Mas aí a gente viu que para a gente ter um usuário e senha, para conseguir acessar o serviço, demorou 12 dias para o cliente disponibilizar o usuário e senha para a gente. Quando a gente obteve o usuário e senha e a gente leu a documentação era uma brochura de 65 páginas. E quando a gente tentou acessar a primeira vez, a interface do serviço era diferente do que o PDF que a gente recebeu estava dizendo. Então, assim, se você realmente... Se o sucesso do seu negócio depende de você ter um conjunto razoavelmente grande de empresas ou de aplicativos desenvolvidos que consumam a sua API, sua estratégia tem que ser radicalmente outra. Então, a gente vê que para alcance das parcerias, né, para conseguir ter alcance das parcerias, a estratégia tem que ser radicalmente outra. Tá? Bom, então essa é a primeira história, né? A história da Nova.com para conseguir
ampliar o alcance no desenvolvimento das suas parcerias. E a gente tem diversos outros exemplos, né? O Mercado Livre lançou recentemente o portal de desenvolvedores também, o eBay, como eu comentei, a Amazon foi precursora desse movimento, né? A Dell, a Expedia Affiliate, né? Para quem faz reserva de passagem aérea conhece o Expedia, mas a Expedia tem um negócio separado, né? Que é o Expedia Affiliate, que é um negócio que gera 2 bilhões de dólares por ano e que depende fundamentalmente das suas APIs para fazer com que as informações dos hotéis cheguem em diversos outros canais, né? Tem a D&B, que seria talvez concorrente da Serasa Experience, se a gente pensar, é um credit bureau, né, dos Estados Unidos, que também tem uma estratégia bem interessante de API. E aí, aqui do lado, na verdade, estão só algumas palavras importantes, né, que a gente vê como sendo questionamento frequente, ou dúvida, ou preocupação dos clientes que procuram a Sensidia com desafios parecidos com esses que eu mencionei da Nova, né? Como é que facilita o acesso dos parceiros, como é que eu consigo atender diretamente os meus clientes, né? Eu queria disponibilizar uma interface para que os meus clientes consigam consumir essa API diretamente, como é que eu faço isso de uma forma segura, como é que eu faço com que o Hello World, né, funcione de forma muito rápida, a partir de como é que eu promovo a inovação, REST, JSON, etc. Bom, vamos para a história 2. No total são 5 histórias, tá? Então eu vou andar mais rápido aqui para conseguir chegar na quinta. Bom, a segunda história, a gente já discutiu um pouco, que é o Netflix, né? O modelo de negócio inovador e a ideia de fazer o streaming para diversos devices diferentes, né? Então, o Netflix, quando eles estavam fazendo, né, o shift do modelo de negócio de aluguel de entrega em casa, né, dos próprios DVDs para o modelo de streaming, eles queriam permitir que os usuários pudessem assistir, e além de assistir, eles pudessem interagir com o conteúdo do Netflix de diversos dispositivos, né? Ele não queria vender um set-top box para quem fosse se tornar um assinante, né? Só que o mercado de entretenimento, né, de televisão, de DVDs, etc., é um mercado bastante pulverizado. Então, como é que eles conseguiriam fazer com que esse conteúdo chegasse na maior quantidade possível de assinantes, né? Então, eles precisariam acelerar drasticamente o desenvolvimento de clients capazes de consumir essa informação, consumir os vídeos, os filmes, os seriados e projetar isso na sala de estar, né? Bom, e além disso, obviamente, controlar o volume de acesso, fazer isso de forma centralizada, com segurança, as mesmas regras, etc., né? Bom, e aí hoje a gente vê que o Netflix está disponível em mais de 800 dispositivos, televisores conectados, consoles de videogame, PlayStation, Xbox, além de iPad, iPhone, próprio aparelhos de DVD conectados. Então, muitos e muitos aqui exemplos de dispositivos que conseguem consumir essas informações, né? E aí, preocupações, segurança nesse acesso, né? E garantir que as regras de negócio são unificadas, mesmo com estilos diferentes de navegação, né? Porque navegar na Apple TV para consumir o Netflix é uma experiência diferente de navegar no iPad, por exemplo, né? Então, a paginação, a maneira como você... o próprio, né, o conceito de multitouch, né, ele faz com que a navegação seja diferente e traga alguns requisitos diferentes, né? E o Netflix, na verdade, ele foi num caminho contrário às demais empresas, né? Ele começou com a API aberta, né? Então, eles disponibilizaram a API porque, no primeiro momento, eles imaginavam que outras empresas iam construir aplicativos para eles, né? Mas hoje, mais de 99% dos acessos à API do Netflix é feita por dispositivos que a própria Netflix desenvolveu. É bem interessante isso. Existem vários outros aplicativos para iPhone, por exemplo, que você consegue
navegar nos títulos disponíveis no Netflix, mas também navegar no IMDb, né, no Internet Movie Database, para pegar os reviews de lá, para pegar a lista de Oscar, etc. Mas assim, a grande maioria dos acessos à API do Netflix é feita por dispositivos que eles mesmos desenvolveram, né? Então, não necessariamente a estratégia aberta é a única motivação para você criar APIs que suportem a exposição dessas funcionalidades, né? E aí, assim, em termos de negócio, a gente vê a linha vermelha ali, isso é o valor das ações do Netflix na bolsa, e a linha azul, o valor das ações da Blockbuster, né, que na época era o principal concorrente, que já faliu, na verdade. Então, essa segunda história a gente consegue resumir como o que leva empresas como o Netflix a usar estratégias de API. Então, são empresas que possuem estratégias de multi-devices ou estratégias mobile, né? Então, eu tenho que desenvolver um aplicativo para iOS, um aplicativo para Android, um aplicativo para Windows Phone, ou eu tenho o totem do aeroporto, né, para fazer o check-in no aeroporto, eu tenho via web, ou eu tenho o ATM, então como é que eu consigo suportar esses múltiplos canais acessando um mesmo conjunto de regras, né, de funcionalidades. E aí tem diversos outros exemplos, né? A Lilly é uma empresa farmacêutica, né? Tem uma série de remédios e drogas aí que a gente são comumente consumidas por nós sem a gente saber ao certo que é da Lilly, né? A Alaska Airlines, uma empresa americana, e The Guardian é um jornal inglês, né? Eles usaram estratégias de API para suportar, por exemplo, no caso da Lilly, força de vendas distribuídas, né? Quem visita os médicos e apresenta os produtos usa tablets e usa uma série de aplicativos para conseguir expor todos os produtos e fazer expor o portfólio de produtos da Lilly, né? E esses aplicativos eles consomem as APIs do back-end, né? do RP, de onde tem todas as informações sobre os produtos lá. Okay? E aí, questões, né, que são comumente pensadas, né? O Bring Your Own Device, né? Então, muita gente falando sobre isso, single sign-on, então a questão de segurança, a velocidade para desenvolver os aplicativos, né? Como o Netflix tem para 800, é aplicativo para caramba, né? Então, só consegue fazer isso se você, na verdade, tiver todas as regras de negócio já encapsuladas na API que é a fachada para a sua lógica de negócio, né? E você, na verdade, se concentrar exclusivamente no desenvolvimento do front-end ali do dispositivo, né? Kleber, na primeira história a gente falou que o onboarding era um aspecto crucial, que a gente falava de facilitar a entrada. E para isso o site developers.extra.com é muito bem-vindo. O Netflix, o onboarding já não é um aspecto tão fundamental porque as APIs são desenvolvidas internamente, ou pela mesma equipe. Mas existe o site developersnetflix.com. Você acha que ainda faz sentido ter esse tipo de abordagem, mesmo em cenários onde os aplicativos são prioritariamente desenvolvidos internamente? Certamente a necessidade de ter um portal focado nos desenvolvedores é menor se se os desenvolvedores são seus próprios desenvolvedores, né? Então, você não precisa ter um portal público, né? Na verdade, você pode ter na própria intranet, assim, as empresas que já investem em SOA, por exemplo, elas têm governança do serviço, ela tem essa informação em repositório de serviços internos, ela tem algumas outras fontes ou lugares onde os desenvolvedores podem buscar. Mas o que a gente vê é que mesmo quando o público é interno, esse linguajar e essa preocupação com quem está do outro lado consumindo a API, ela normalmente não existe de forma destacada para quem está investindo em SOA, né? Quem está investindo em SOA, na verdade, governança SOA, por exemplo, quem está comprando um repositório de serviços para ter o serviço, ele está mais, na verdade, preocupado em ter o controle, em garantir que você não vai ter duplicidade de serviços, né? Você vai garantir que todos eles nasçam mais ou menos com uma certa padronização, mas você não... a gente vê, pelo menos, em vários clientes nossos, assim, a gente não vê uma preocupação destacada com facilitar
o entendimento pelo desenvolvedor para ele conseguir consumir mais rapidamente esses serviços, mesmo que não sejam, digamos, APIs, assim, sejam mais na linha de serviços SOA. Tá? Legal. Bom, vamos lá. Então, passamos por 2, né? O ampliar o alcance de parcerias e o número 2 foi estratégias multi-devices, mobile, né? Bom, vamos agora para a terceira. A terceira é um caso de uma empresa que quase, provavelmente todos vocês conhecem, né? Que é o Twitter, né? Que é a ideia do microblogging, que quando nasceu, na verdade, muita gente viu com uma certa restrição, né? Pô, é um post de 140 caracteres, 160, nem sei quantos caracteres são. Mas é uma mensagem curta que você consegue compartilhar. E aí o que a gente viu que os desafios do Twitter eram conseguir ampliar ao máximo a quantidade de pessoas tweetando, né? Então a quantidade de atração desse conteúdo e ampliar também a possibilidade de propagação desse conteúdo, né? Fazer com que os tweets eles chegassem mais longe, né? Mais pessoas falassem sobre isso, mais pessoas se comunicassem através do Twitter, né? E também facilitar o enriquecimento do conteúdo, né? Então a gente vê criação de mashups, né? Como websites que conseguem automaticamente buscar os últimos tweets e tal, mas o uso de hashtags e ter a questão dos trend topics, né? Então assim, foram recursos que o Twitter acabou criando para conseguir romper esse desafio de ampliar a atração e a propagação de conteúdo. Mas o que a gente não sabe é que, na verdade, o Twitter ele acabou criando uma plataforma e desenvolveu um ecossistema de aplicativos ao redor dele, né? Desde aplicativos mais simples, que, na verdade, são interfaces alternativas para você acessar o Twitter do seu celular, né? Como, sei lá, TweetDeck, ou outros, né, ferramentas dessa forma, mas na verdade tem uma série de ferramentas que mudam completamente, enriquecem a experiência de interação com o Twitter, né? Então, por exemplo, ferramenta de gerenciamento de call center. Tem algumas ferramentas hoje que, se alguém entrar no Twitter e reclamar da Brastemp, isso entra no fluxo de atendimento da empresa da mesma forma como se o usuário tivesse ligado no saque e feito uma reclamação pelo canal oficial de atendimento lá. Algumas, obviamente, dão até mais prioridade para as que vêm através das redes sociais, né, porque ela acaba tendo um impacto maior. E a API do Twitter, na verdade, é uma das APIs a API mais invocada do mundo, né? Tem mais de 13 bilhões de invocações por dia. Então, se vocês fizerem uma conta aí, vocês vão ver que é invocação pra caramba, né? E todo o tráfego, mais de 75% de todo o tráfego do Twitter vem de invocações da API. Legal? Então, esse caso do Twitter, ele ilustra a ideia de se criar uma plataforma ou desenvolver um ecossistema ao redor de um certo serviço, né? E aí tem vários outros exemplos, como, por exemplo, a Salesforce, né? A TripAdvisor é um exemplo que eu gosto bastante, que é review de hotéis, principalmente, né? E hoje a gente vê que vários sites de viagem que vendem passagens, etc., que vendem estadia em hotéis, eles estão desativando o seu mecanismo de reviews para usar o mecanismo de review do TripAdvisor, porque o mecanismo de review dele tem 2 reviews, e o TripAdvisor tem 890 reviews sobre o mesmo hotel, né? Então, é muito mais poderoso. Então, o TripAdvisor está se tornando uma plataforma. A gente tem alguns casos brasileiros bem interessantes, né? A Moip é uma empresa de pagamentos, assim como a PagSeguro, né? Então, se você quiser incluir pagamento no teu portal, no teu aplicativo móvel, você consegue invocar a API do Moip, invocar a API da PagSeguro. Então, se você buscar no Google Moip desenvolvedores API, você vai encontrar o site de desenvolvedores da Moip, que é uma empresa brasileira. A Zenvia também é uma empresa brasileira, ela faz um backbone de envio de SMS, principalmente, né? Então, se você vai construir um aplicativo, um banco que quer mandar o saldo para o cliente por SMS, ele pode contratar a Zenvia
um pacote de envios de SMS e usar esse tipo de recurso. Né? O que a gente vê como um efeito colateral, Kleber, desses ecossistemas é que cria uma barreira muito forte de entrada para outras soluções similares. Né? Então, hoje a gente não consegue imaginar nenhuma ferramenta para fazer o microblogging que possa entrar no mercado e que não seja o Twitter, né? É a mesma coisa do TripAdvisor, né? Assim, na verdade, ele vai desenvolvendo um ecossistema de gente conectada a ele que cria uma barreira muito grande para que um outro site de reviews de motéis assim se desenvolva, né? E aí a gente pensa, as empresas de SaaS, né? Elas estão muito expostas a isso, né? Então você pega uma empresa que tem um RP para a área para contabilidade, regras contábeis, jurídicas, que é uma complicação, né, que muda sempre, né, regra de departamento pessoal, processamento de folha de pagamento, por exemplo. Ele pode fazer com que outros RPs, na verdade, se conectem a ele e ofereça para a sua carteira de clientes o serviço de processamento de folha de pagamento do seu próprio produto. Né? Então, se a gente pensar... por exemplo, um provedor de RP, como o Conta Azul, que é um site, né, uma solução SaaS, se ele permite a disponibilização das APIs, tem um conceito que é uma palavra que não está aqui, né, é a palavra stick. Stick é grudar, né? Então, você disponibilizar a API, você aumenta muito o stickiness, né? Se você tem um cliente que está plugado em você, através do consumo da API, é muito mais difícil dele abandonar o uso do serviço, porque ele já está com sistemas conectados, né? Não basta ele ir para uma outra interface mais bonita de navegar, etc., porque o sistema dele já está amarrado com o teu. Então, esse conceito de stickiness é bem presente para os provedores de serviço dessa forma, né? Então, por exemplo, Google Maps, né, SurveyMonkey, e aí preocupações, né? Monetização, garantir o acesso dos desenvolvedores, engajar esses desenvolvedores, ter uma API que tenha sido bem construída, né? Trabalhar bastante a preocupação com a escalabilidade. Beleza? Então essa foi a história número 4. Tá? Quer dizer, essa foi a história número 3. Agora vamos para número 4. Número 4 é o caso do Banco Mundial. E a gente, para comprovar que os exemplos não são somente de redes sociais, etc. Né? Galera, eu estou tentando seguir um pouquinho mais rápido, mas assim, já está claro que a gente vai atrasar, estourar um pouquinho o tempo aí. Tem mais 5 minutos para as 11, né? A gente deve seguir pelo menos mais uns 12 minutos aqui de apresentação. Mas de qualquer forma, assim, esse material também vai ficar todo disponível depois, tá? Mas eu queria pedir que vocês segurassem um pouco aí e ficassem com a gente mais uns minutinhos para conseguir passar pelos 2 últimos exemplos, que eu acho, na verdade, que são dos mais legais do que a gente já passou até agora. Tá? Bom, o exemplo do Banco Mundial, então, é uma organização internacional que promove o desenvolvimento humano no mundo, né? Então, especialmente nas áreas nas áreas menos desenvolvidas do planeta, né? E desafios do Banco Mundial é conseguir divulgar tanto os dados quanto os resultados, né, de ações deles de forma localizada, e todos os gastos com os projetos que eles conseguem tocar globalmente, né, permitir a exploração, a transformação e o enriquecimento desses dados. E fazer isso para o usuário final, na verdade, de formas inovadoras. Né? E aí a gente entra numa linha bem interessante, bem moderna aqui, que é o conceito de hackathons. Talvez alguns de vocês já conheçam, né? Mas o hackathon, na verdade, é uma junção de hack e marathon, né? Que é tipo maratonas de programação. E aí hack, na verdade, não é no sentido de cybercrime, né? Que a gente está... cybercrime, né? Que a gente está mais acostumado, e sim no sentido de programação exploratória, divertida e tal, que é o outro conceito em cima de hack. Tá? Então, muitas empresas têm usado esse conceito de hackathons para conseguir estimular os seus parceiros ou estimular a comunidade de desenvolvimento, o seu público-alvo, a desenvolver aplicações, sistemas e aplicativos móveis que conectem, que consumam a sua API. No caso do Banco Mundial, eles fizeram
hackathon em junho de 2012, e aí tinham várias categorias diferentes, né? Então, categoria de Big Data, categoria de melhor visualização, categoria para aplicações anticorrupção, categoria de engajamento do cidadão, né? E eles disponibilizaram diversas APIs e eles criaram como se fosse um concurso para premiar as apps mais inovadoras. E engraçado que uma app que surgiu em um dia de hackathon, ela foi integrada ao aplicativo móvel oficial do Banco Mundial depois. Então, assim, as empresas, na verdade, elas estão cada vez mais propensas a co-criar, né? A inovar não só com seus recursos internos, com as suas pessoas e as suas cabeças, que muitas vezes são cabeças mais antigas, né? E conseguir trazer para a mesa, né? Trazer para o brainstorming as novas gerações, as pessoas que já nasceram no mundo digital, né? E que interagem de uma forma diferente com a tecnologia, que tem conhecimentos diferentes e numa linha bem mais ágil aqui, né? Então, esse é um caso bem interessante, né? Então, se a gente pensar nesse quarto caso, para que o World Bank usou as suas APIs e lançou mão, né, desse conceito de hackathon, foi para, na verdade, fomentar a inovação, né? E aí tem vários outros exemplos. Por exemplo, a Kraft Foods, ela fez um hackathon que em um dia ela teve mais de 40 aplicativos desenvolvidos pelos 150 participantes desse hackathon. E ela premiou alguns, né? Sempre tem, sempre não, mas a maior parte das vezes tem esse conceito de premiar, de concurso, etc., né, para gerar um pouco dessa competição. Então, mais de 40 aplicações geradas em um dia, né? Então, eu posso afirmar categoricamente que o time interno da Kraft Foods jamais seria capaz de sair com ideias tão inovadoras, tão diferentes, né? E num volume tão grande de ideias num curto espaço de tempo. Outra foi bem recentemente, né? A Google fez o Glass Foundry Hackathon para o Google Glass. Em algumas horas também ele gerou mais de 80 maneiras inovadoras de usar os hackathons. E aí, assim, a gente vê keywords, né? Assim, palavras ou preocupações comuns, acesso dos desenvolvedores, engajamento, prêmios, desafios, o API design, e normalmente muito comum aqui são os energy drinks, né? Normalmente esses hackathons são recheados de Red Bull ou algo parecido. Bom, e aí, assim, normalmente a decisão como é que você quer a tua audiência, né? Você quer apresentar para que tipo de público, né? Como que você engaja esse público de baixo. E aí tem algumas outras fontes de ideia, né? Eu posso citar aqui o Challenge Post, o Battle of Concepts, que são empresas especializadas em gerenciar esses desafios, né? Em engajar pessoas que você não conhece, na verdade, a eventualmente criar coisas para você. E aí aqui tem o time da Sensidia, que participou do último hackathon do Mercado Livre, e um aplicativo bem interessante, na verdade, que eu coloquei aqui do cantinho aqui, o último hackathon do Foursquare, ele gerou um aplicativo que eu achei muito engraçado, na verdade, foi o aplicativo vencedor de uma das categorias, que é assim, se você define o teu objetivo de saúde, e o teu objetivo de saúde é ir na academia 3 vezes por semana, você cria esse objetivo dentro desse aplicativo e ele busca no Foursquare se você está fazendo check-in na academia. Então, se você não fizer 3 check-ins na academia toda semana, ele publica para os seus amigos no Facebook ou no Twitter, dizendo que, cara, você está falhando em conseguir atingir o objetivo. Então, na verdade, ele gera uma vergonha para você, para ver se com essa vergonha você, na verdade, cria vergonha na cara e acaba mantendo a sua disciplina em ir para a academia. Então, uma maneira inovadora aqui de usar a API do Foursquare. Beleza? Então, essa foi a história 4. A história 5, aqui vocês estão vendo, é um mapa uma foto aérea aqui, na verdade, né, do Central Park em Nova York,
que é um dos casos mais interessantes também, que é o caso da Prefeitura de Nova York. A Prefeitura de Nova York criou uma estratégia chamada Digital Roadmap, alguns anos atrás, com o prefeito Bloomberg, e o desafio é conseguir levar para o mundo digital a experiência física de visitar a cidade de Nova York, né, de vivenciar o dia a dia de Nova York, que é uma cidade vibrante, fascinante, né? Então, o Central Park tem milhões de visitantes por mês, né? Então, como que você engaja esses visitantes a interagir mais digitalmente, né, com a cidade? E aí como que a prefeitura consegue entregar serviços digitais diferentes, né, superiores, e eles imaginam a cidade como uma plataforma. Eles incentivam a comunidade a ela mesma ser capaz de resolver problemas de forma colaborativa, e não necessariamente ter que recorrer à prefeitura para tudo, né? E aí quando a gente pensa em catástrofes, né, como o furacão Sandy, que trouxe uma preocupação enorme, né, e um impacto muito grande para a vida de muitos moradores de Nova York e das cidades vizinhas, né? A Prefeitura de Nova York ela tem no seu website um conjunto de serviços com rotas de fuga, com informações de serviços de transporte, com abrigos, com uma pancada de informação que ele disponibiliza para os usuários, mas que no momento em que uma ameaça como o furacão surgiu, ele na verdade o site caiu, né? No entanto, as APIs elas se mantiveram no ar, e bastante interessante que outras empresas como New York Times, o NYC, né, e a Google conseguiram consumir essas APIs, transformar e enriquecer a informação que eles conseguiam obter da prefeitura e gerar um serviço outstanding, né, para a população. Então, talvez vocês se lembrem desse Google Crisis Map, né? Então você conseguia saber a rota por onde o furacão ia passar, você conseguia saber todos os pontos de alagamento, as rotas de fuga, então uma série de informações e serviços que na verdade a API continuou no ar, então o Google fazia cache dessas informações e ele podia, na verdade, gerar uma maneira visual de consumir isso de forma super inovadora aqui, né? Bom, a Prefeitura de Nova York também promove hackathon, né, assim como eu comentei na história anterior, e eles fazem concurso de aplicativos, então tem diversos aplicativos para interagir, para pessoas que correm em Nova York poderem se encontrar, para pessoas que usam transporte público, para turistas que visitam Nova York. Então tem diversos aplicativos também fazem parte dessa estratégia de Digital Roadmap, tá? Então é um caso bem interessante. Então a história 5 ela ilustra o impacto possível impacto na sociedade, né? Então os governos usarem isso, né? E outros exemplos bem interessantes, até o governo federal brasileiro, né, o site dados.gov.br, tem uma série de recursos disponíveis lá, em formatos diferentes até. E até a Prefeitura Municipal de Campinas, né, um caso bem local aqui, também tem diversas funcionalidades disponíveis, né? E aí o principal ponto é qual dado tem valor, né? Então a pergunta-chave, na verdade, para a estratégia de disponibilização dessas informações, que são fundamentalmente dados, é a empresa conseguir saber quais dados têm valor para quem, né? E como é que você engaja esse público. E aí, então, resumindo, né, as 5 histórias que a gente queria contar, a gente peço desculpas de novo aí por ter estourado um pouquinho o tempo. Número 1 o caso da Nova.com, o alcance das parcerias, né, como é que ela consegue alcançar muito mais parceiros sem necessariamente aumentar os seus custos internos, né, e fazer com que esses parceiros se integrem muito mais rapidamente. Segundo é o caso da Netflix, né, de estratégias multi-device, né, como é que suporta a estratégia mobile
com as APIs. A terceira é o desenvolvimento de uma plataforma, de um ecossistema ao redor dos seus serviços, dos seus dados, né? O quarto é como é que você consegue inovar de maneira aberta, né? Trazendo contribuições de fora, né? E a quinta aí é a geração de impacto na sociedade. Bom, além dessas cinco histórias aqui, tem um infográfico que eu, na verdade, não vou entrar em detalhe aqui, que é taxa de crescimento das APIs, né? As APIs públicas, elas vêm crescendo de forma exponencial nos últimos 2 anos. Existem diversos modelos de negócio para oferecer essas APIs, desde as APIs totalmente grátis, né, como a API Facebook. Você tem APIs onde o desenvolvedor paga para poder consumir a API, né? Você tem também APIs onde o desenvolvedor ele é pago, né? Então, normalmente para marketing e para varejo, né? Se você construir um aplicativo que consome a API da Best Buy e você leva um tráfego para um usuário para comprar alguma coisa na Best Buy, você, na verdade, recebe uma comissão por isso. Então, o desenvolvedor, nesse caso, ele não paga para acessar, ele é remunerado para acessar. Ele tem diversos formatos indiretos. Assim. Então, na verdade, a mensagem aqui não encarem o uso de API somente porque é público ou porque é de graça. Tá? Mesmo o Google, né, eles usam o esquema de freemium, onde você tem até 5.000 invocações por dia de graça, mais do que isso você tem que pagar. Então, a gente vê esses casos como sendo bem frequentes. Tá? O REST é o protocolo mais usado nas APIs públicas. E aqui tem uma listinha de as empresas que eu citei aqui, né? eBay, Netflix, Google, Facebook, Twitter, como sendo número de empregados versus a quantidade de invocações da API. Né? É incrível mesmo. Legal? E aí que tal developers.asuaempresa.com.br, né? Essa é a provocação que a gente queria deixar aqui hoje.